Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Glória a Jesus. Quem pode falar, eu te amo, Jesus? Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Irmãos, esse louvor a gente tem que cantar todo dia, tá? Toda hora. Não é canção, é uma oração. Porque a gente precisa ser libertos de nós, das nossas vontades o tempo todo. O tempo todo. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me liberta de mim. Me liberta-me. Me liberta de mim, Senhor. Me liberta das minhas vontades. O pastor começou aqui falando. Eita, Jesus, olha o Senhor falar aí. Olha o Senhor falar. Vocês não deixam de levar no meu lado. Não é meu, né? Do Senhor, irmão. É do Espírito. Você já abriu a sua Bíblia, no capítulo 12 de Hebreus? E a gente vai ler assim, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes disse, que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe quanto à sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o pai que não disciplina por ser pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie
santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alternar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, não chegaram ao monte que se podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas da escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, pois vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusassem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ai, é extensa, né? É uma leitura extensa, mas é rica de revelação de Deus. Eu disse que foi uma carta escrita por Paulo, mas me equivoquei, perdão, é uma carta que o autor é desconhecido. Hebreus não tem um autor propriamente nomeado, né? Pode ser escrito de vários autores reunidos num livro só. Mas, deixando essa parte, a palavra de Deus, amém? E Deus está falando conosco nesta noite, está falando de uma maneira poderosa. Cada oportunidade que foi dada nessa noite estava em concordância com essa palavra. E eu estava lá de trás glorificando a Deus. O Michele trouxe um pouquinho, falou, e o pastor falou um pouquinho, a irmã Márcia também, quando começou a oportunidade dela aqui. Irmãos, é tempo de estarmos totalmente entregues ao Senhor. Entregues não só como servos, mas como filhos.
Porque somente quando somos entregues como filhos, vamos entender a correção que Ele tem para nós. Vamos entender toda a nossa trajetória de vida. Em cada partezinha desse texto, Deus foi falando comigo. O nosso Deus é o nosso Abba. Amém? O nosso Abba, Pai. Aquele que nos gerou. Como nós temos aqui na terra aquele que nos gera fisicamente, nós fomos gerados no Espírito. O Espírito dele está em nós, ele soprou vida dele em nós, em cada um de nós. Então ele é superior ao nosso Pai terreno. Amém? É o que ele fala aqui, ó. O Pai, ele corrige por um tempo. É igual quando a gente chega na adolescência. 16, 17, hoje está mais novo, infelizmente, isso acontecendo, né? Mas eu lembro quando eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu coloquei na minha cabeça que minha mãe e meu pai não podiam me mandar mais. Olha que coisa que o diabo faz com a pessoa. Eu coloquei na minha mente, não fui eu, né? Foi um menino mesmo. Mas assim, dentro de mim, a minha razão dizia de que eu não tinha mais que obedecer pai e mãe, porque eu já trabalhava, já tinha um emprego, ajudava em casa, nas contas, e eu podia fazer o que eu queria fazer na minha vida. Olha, que pensamento horrível. Até o dia que meu pai chegou e falou assim: olha, você ainda mora debaixo do meu teto, então você vai ter que me obedecer. Você vai ter que falar para mim onde que você está, porque eu queria, né, nessa época, eu queria sair, passar a noite fora, voltar só no outro dia, e quando voltasse na folga, dormisse o dia inteiro. Mas, irmãos, é uma coisa tão diabólica que o inimigo faz com a gente quando a gente chega nessa idade de adolescência para virar adulto. A gente fica muito confuso. E você vê que, infelizmente, o pai e a mãe perdem um pouco a autoridade. Não é verdade? Eles perdem. E eu fico assim, é triste. É triste ver que uma mãe que vê um filho de 25, 26 anos que está fazendo uma coisa errada, ela não poder falar nada, porque agora ele trabalha, ele agora é dentro de casa e ele agora já tem 20 anos. Já é tido para a sociedade como de maior. Não é verdade? Mas o nosso Abba, ele nos corrige para a eternidade. Ele nos corrige para que a gente herde algo maior do que as coisas da terra. Então, quando você entende que Deus é o seu Pai, você lembra do que você passou com o seu pai terreno, você traz para a vida cristã e começa a aceitar com mais flexibilidade que você tem que se santificar, que você tem que dizer não para o pecado. Irmãos, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não existe aquilo, você é crente, você não pode fazer isso. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Só que aquilo ali não vai me edificar. Só que eu escolhi não fazer para agradar a Deus, para agradar o Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi de frente falar: só bebe um vinhozinho, beber 2 latinhas de cerveja não tem nada a ver. É o que eu mais escuto, irmãos. E você pensa que é de pessoas que não conhecem a palavra? Não, é de pessoas que conhecem a palavra. Eu falo, querido, se você não sente pecado nisso, amém por você. Mas eu não me sinto bem fazendo isso. Não quer dizer que eu não tenho vontade. Irmãos, é hipocrisia você falar que você não tem vontade. É mentira você falar que não tem vontade. Porque às vezes é tanto na nossa frente assim que dá vontade. Mas aí você vai falar da sua vontade: não, quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus.
o quanto nós somos dominados pela mídia. O quanto nós somos dominados pelo sistema. A mulher, ela começa a ter cabelos brancos, ela já quer pintar, ela já quer... Irmãos, o branco é difícil, não é qualquer tintura que esconde. Para quem pode tingir, tirar a cor, ficar loira, né, amor? Né? Fazer as luzes é a melhor opção, porque é a única que esconde os brancos realmente. Mas aí eu fico olhando, quando a gente vai nos encontros de mulheres e tal, aí você fica vendo todas aquelas cabecinhas do mesmo jeito. Falei, olha aí, gente, tudo igual. A gente vira todos robozinho. Aí eu tenho que vestir a roupa que a fulana está vestindo, eu tenho que estar como a outra está, e você vai ficando um robozinho do sistema. Você vai virando uma cópia da sociedade. E Deus te fez para você ser diferente, para você ser luz no meio das trevas. Como que Deus tem falado comigo nesses dias, irmãos? Eu olhava hoje a gente saiu, o pastor me fez uma grata hoje. Vamos sair. Falei, opa, vamos embora. Eu dava tanta glória a Deus quando eu vi aquele monte de gente na rua assim. Falei, glória a Deus, gente, glória a Deus. Olha o povo na rua de novo, Jesus. Você tem noção disso? Eu dava tanta glória a Deus. Assim, sair, gente, tem que sair pra rua mesmo. Vai ficar preso? Não pode ficar preso com medo das coisas, não, irmãos. Foi louvado aqui. Deus dá a vida, Deus tira a vida. Ele faz como Ele quer. E a gente acaba ficando ali. Aquele medo. Falei, isso, o povo está se libertando. Oh, glória. Aleluia. O povo está se libertando. E a gente tem que enfrentar certas coisas, irmãos. Aí o texto vai falando. Deus, Ele é o nosso Abba, nosso Pai, amém? Amém. Aí a disciplina, já falei, a disciplina é para santificação. Repete comigo. A disciplina é para santificação. Amém. E o que o autor fala aqui? Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Quem quer ver o Senhor, irmãos? Eu, além de ver, eu quero abraçar muito Ele. Quando eu chegar lá, sei não, acho que vai fazer uma fila atrás de mim. Vai fazer uma fila. Eu vou ficar lá, abraçadinho com Ele. Oh, meu Pai. Aí o autor vai falar aqui, olha, versículo 14. Tenta colocar aí na tela, filho. Mas acompanhe na sua Bíblia. Ele fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano. Mas deve falar disso aqui, perdão, 13, volta aí um pouquinho, na sua Bíblia, 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ele fala, irmãos, da gente também ajudar uns aos outros. Aí tem gente que acha que ajudar é só ir lá fazer alguma coisa e tal. Ouvir. Tem muitas formas de ajudar. Amém? A igreja está entendendo? Deixa eu falar. Tem muitas formas de ajudar. Mas a principal que está aqui nesse texto, o que vai ajudar muito melhor o teu próximo vai ser o teu testemunho. Repete comigo. É o meu testemunho que ajuda da melhor maneira o meu próximo. Aleluia, glória a Deus. Alguém entendeu? Aleluia. O que Jesus falou, irmãos? Amar a Deus sobre todas
tentando, amém? Está aqui, ó, na batalha, pedindo a Ele. Cada vez que você se aproximar mais de Jesus, do que foi Jesus aqui nessa terra, irmãos, mais você vai ajudar o teu próximo. Porque você vai transbordar em amor, em longanimidade, em paciência, em olha outra coisa, em mansidão, em misericórdia. Não houve ninguém nesse mundo mais misericordioso que Jesus. E o texto fala que se você buscar isso, buscar estar em paz com todos, isso vai trazer um equilíbrio, vai haver uma harmonia. Irmãos, uma coisa que Deus colocou aqui, o Espírito Santo falou profundamente no meu coração: nós temos que lutar o tempo todo contra a inveja e a porfia. Quem sabe o que é porfia? São as discussões tolas, as discussões sem motivo, as discussões por brigas territoriais, as fofocas, os disse-me-disse, sabe? As coisinhas que são feitas em oculto. A gente tem que lutar o tempo todo contra isso. Porque, irmãos, o que gera contenda é inveja, a mágoa. Uma pessoa com raiz de amargura, ela contamina todo mundo que está à volta dela. Você já... Quem nunca? Irmãos, pega aquela pessoa que ela só sabe fazer reclamar. Tem muitos por aí. E você tem que ser o quê? Você tem que ser o lado positivo da parada. Tem gente que entra na linha do cara. Começa, mas o tempo tá calor, tá calor. Eu já sou, né? Eu já sou a favor do calor, graças a Deus. Assim, tá ótimo, tá uma delícia. Eu amo o sol. Eu amo o calor. Aí você fica me olhando assim, essa mulher. Você está entendendo? Você só consegue combater uma pessoa negativa com coisas positivas, irmãos. Agora tem uma coisa que talvez você me veja reclamar do frio. Frienta. Sou frienta. Eu fico que frio. Mas também Jesus, glória a Deus, não está casada. Mas você tem que tentar sempre o quê? Afastar de você esse tipo de coisa. E lutar contra a mágoa. Tem pessoas que elas se ferem, elas se magoam com coisas pequenas, com palavras. E isso, irmãos, é uma porta aberta de destruição. É uma porta aberta de enfermidade. Não foi o que ele falou aqui, lá no finalzinho do 17. Como vocês sabem... Não, 17? Não, perdão. Cadê? Muitos sejam curados. Aqui, perdão, no 13 mesmo. Para que o manco não se desvie, antes seja curado. Por que o autor colocou curado? Porque, irmãos, quem está manco está enfermo por dentro. Aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que não está vindo na igreja, ela está com alguma enfermidade. Ela está manca. E você tem que ser um agente de Deus para curar ela, para trazer ela de volta. Terminou o culto aqui, quando você chegar na tua casa, procura. Irmão, o culto foi tão abençoado, faltou tua presença, mas eu orei por você, eu pedi ao Senhor pela tua vida. Quem que faz isso? Vamos dizer que todo mundo faz, amém? Amém? Vamos dizer, eu estou profetizando em nome de Jesus. Estou profetizando. Porque, irmãos, a pessoa ela tá manca, ela tá enferma. E olha só, tem mais que o Espírito Santo falou comigo. Não é só enferma, às vezes é enferma no corpo também. Porque a amargura traz enfermidade na carne. A pessoa não entende uma dor nas costas, uma dor no ferronte, uma dor de cabeça. Muitas das vezes é a raiz da amargura. Muitas das vezes é um sentimento que está ali, que precisa ser colocado para fora. Você não pode ficar guardando as coisas, irmão. Você tem que expressar, você tem que falar, você tem que procurar. Primeiro, como o irmão falou,
teu joelho, fala com ele. Mas se você achou que não, ainda ficou faltando uma coisa aqui, procura alguém idôneo, alguém que você confie, conversa com essa pessoa. É importante a gente falar, é importante a gente liberar, tirar aquele lugar aconchegado com o sentimento. Vocês estão entendendo? A igreja está entendendo o que o Espírito Santo está falando com a gente? O Espírito Santo está nos exortando nessa noite. Porque Ele quer transformar você cada dia mais em santo. É o que Ele quer. Então, você vai falar, você vai conversar, você vai ajudar outras pessoas. Você vai ser uma pessoa que vai ter misericórdia. Você vai ser exemplo. Aí, aqui no finalzinho do 19, do 17, ele vai falar no 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Quem lembra quem foi Esaú, irmãos? Esaú, irmão de Jacó. O que Esaú fez? Vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. O cara foi caçar, chegou em casa desesperado do ramo. Irmãos, isso é um exemplo tão simples que Deus quer mostrar pra gente. Às vezes é uma coisa que você pode resolver, mas você está entregando o teu direito de filho do Senhor. Você está vendendo a tua salvação. Ele chegou desesperado em casa e Jacó estava lá preparando lentilhas cheirosas, saborosas. Ele me dá um prato, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Eu estou desesperado. Quem nunca, né? Eu tenho que fazer isso, porque senão... Irmãos, tem como dizer não. Tem como controlar. É isso que Deus está falando através desse texto. Esaú poderia ter ido catar uma banana por ali, sei lá, uma fruta, uma tâmara, né? É tâmara. E pegar alguma coisa para ele forrar pelo menos a barriga enquanto ele fizesse, porque Esaú cozinhava muito bem. Lá na frente, o pai dele vai pedir para ele fazer um cozido. Vai lá, Esaú, meu filho, caça o animal e faz aquele cozido especial que só você sabe fazer. Olha só, o cara sabia cozinhar, mas vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha. Desespero. O desespero nos cega. Jacó espertinho, você quer? Tá uma delícia. Mas só se você me der o direito da tua primogenitura. Aí eu te dou essa comida aqui, tá gostosa. Porque é assim que o diabo faz com a gente. Ele fica esfregando aquilo ali na nossa cara para nos convencer, para fazer a gente cair. Aí, irmãos, quem conhece quem é a Bíblia conhece a história. Jacó foi lá, recebeu a bênção do papai. Quando Esaú chegou, ele ficou desesperado. Não, pai, me abençoa, pai, pelo amor de Deus. O pai dele, não tem como, Esaú. A bênção agora é de Jacó. Não sobrou, o texto fala assim, Esaú, não sobrou nada para mim da tua bênção, pai. Ele não sobrou nada, ficou tudo com Jacó. Agora você vai procurar o teu rumo. Você vai procurar um jeito de ser abençoado. Esaú depois lá na frente ele até foi abençoado, mas ele não foi abençoado da maneira que deveria ser. Vocês não estão entendendo o que Deus está falando? O texto aqui fala que ele buscou com lágrimas a bênção. Embora buscasse a bênção com lágrimas, ele foi rejeitado. Quantos aí, irmãos, já estão sendo rejeitados? Depois, vão vir tudo chorando procurar. Eu não estou amaldiçoando ninguém, irmãos, é fato. É igual carnaval, né? Carnaval fica todo mundo afastado. Depois faz o quê? Vem todo mundo cheio de capiroto, chorando, pedindo clemência ao Senhor. A gente está vivendo o carnaval inteiro, né? Carnaval de 60
de mais de 100 dias já, né? Então, irmãos, infelizmente, é a Bíblia que está falando. Esaú buscou com lágrimas, mas ele foi rejeitado. Aí o que o Espírito Santo falou comigo? Não adianta choro com Deus, porque Deus é sim, sim, não, não. Se Ele falou para você que Ele vai fazer algo na sua vida, pode acreditar que Ele vai fazer. Mas se Ele falou que não vai fazer, irmão, não adianta você dar pirueta, fazer 360